Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Quero lembrar aos amigos que eu, infelizmente, tenho problema de glaucoma. Aliás, eu já fui 100% cego, para aqueles que não sabem. Mas, enfim, tenho problemas de glaucoma e, por isso, tenho evitado ficar muitas horas na frente do computador. Assim, alguns daqueles que me escrevem, comentam aqui debaixo dessa belíssima figura que sou eu nos meus vídeos, principalmente os membros do canal, muitos às vezes ficam sem resposta no dia. Então eu peço um pouco de paciência, no outro dia eu tento responder aqueles, ou pelo menos ler os comentários daqueles que ficaram para trás. Então é só por conta disso, por causa desse probleminha que eu tenho. Não é por isso que o amigo deixará de ser membro do canal, não é mesmo? Mas o problema é o seguinte, toda vez que eu peço ajuda, peço membresia dos amigos, o número de membros cai. Ontem aconteceu de novo. Eu pedi, por gentileza, se puder, torne-se membro do canal, a membresia é baratinha, e aí, alguns foram embora. Talvez tenham entendido errado. Mas, enfim, era só essa observação que eu queria fazer neste belíssimo dia chuvoso aqui no oeste do Paraná. Meus amigos, em 2025 o ouro pode chegar a $5.000, a prata a $500 e o Bitcoin, preste atenção, a $500.000 a unidade. Já pensou, você que comprou o Bitcoin na baixa, aí 13 mil, 10 mil dólares, vê-lo chegar a 500 mil a unidade? Parece conversa carochinha, sonho, ilusão, não é mesmo? Bem, mas quem está dizendo isso? É o professor Belém? Não, é Robert Kiyosaki, o guru de 9 entre 10 investidores, autor de Pai Rico, Pai Pobre. Quem não conhece, digita aí no Google, Robert Kiyosaki, e verá o quanto ele é influente. Pois é, o investidor, escritor, etc. e tal, chegou a dizer que sim, o dólar poderá despencar, virar moeda podre, e o Bitcoin chegar a $500.000 a unidade, o ouro a 5 mil e a prata a $500. Tudo isso porque Kiyosaki acredita que a confiança no dólar americano será destruída, como ele expressou em uma mensagem publicada segunda-feira em sua conta oficial no Twitter. Ele disse, abre aspas, um crash gigante está chegando. Uma possível crise, o Fed dos Estados Unidos, foi forçado a imprimir bilhões de dinheiros falsos. Em 2025, o ouro poderá chegar a $5.000, a prata a 500 e o Bitcoin a 500 mil. Segundo Kiyosaki, isso porque a fé no dólar americano, o dinheiro falsificado, será destruída. Ele acredita que o ouro e a prata serão o dinheiro dos deuses, enquanto os bitcoins serão o dinheiro do povo. Bem, então isso quer dizer o que exatamente? Como esse canal não tem pretensão nenhuma de dar conselhos de investimento, fui buscar a contraofensiva, por assim dizer, em relação ao dólar, para que ninguém saia apavorado agora de casa, na chuva, para vender as suas doletas. Fiz uma pesquisa e encontrei uma matéria publicada hoje, aliás, no The Organic Paper, assinada por Daisy Luther, que diz o seguinte, prestem atenção. O Banco Central libanês anunciou uma desvalorização cambial de 90% a partir de 1º de fevereiro deste ano. A cotação da Libra é bem menor do que no mercado negro, onde estão hoje 99,9% da economia libanesa e da população do país. Mas ainda é um grande golpe e mostra a falência da moeda do país. No entanto, a crise no Líbano é bastante antiga, então o povo está aprendendo e se preparando a se defender dessas coisas há muito tempo. Eles colocaram seu dinheiro em ativos tangíveis
e moedas estrangeiras, como o dólar americano e o ouro. Isso quer dizer, para Daisy Luther, que, primeiro, o dólar americano é ainda a moeda reserva mundial e não perderá esse status da noite para o dia. Por isso eu disse, não saia de casa agora desesperado na chuva para vender as suas doletas. Pelo menos ainda não é mesmo? Certamente não antes que a maioria das outras moedas caia para zero, ou as Fed Coins, as moedas digitais de governos centrais, moedas centralizadas, não é mesmo? O dólar digital, por exemplo, também conhecidas como CBDCs, sejam implementadas. Até lá o dólar ainda se segurará nas pernas. Portanto, diz ela, não há necessidade de se apressar e despejar suas notas verdes. É possível, termina ela dizendo, que o dólar americano mantenha seu valor frente a outras moedas enquanto perde seu poder de compra internamente. Nos Estados Unidos pode ser que não valha mais nada daqui a algum tempo, mas ainda continuará sendo forte em relação a outras moedas, diz Daisy Luther. Assim, a estratégia básica é essencialmente a mesma. 2 pontos. Diversificação, diferentes moedas, diferentes classes de ativos e talvez até mesmo investir em outros países. Onde, por exemplo, poderíamos investir nesse momento? Mas, enfim, é uma forma de diversificar, claro. Este não é um conselho financeiro, diz ela, e eu digo também. O que significa que você deve fazer, desculpem a nossa falha, isso significa que você deve fazer sua própria pesquisa sobre essas e outras opções ou obter aconselhamento específico de um profissional. Se não tiver a ajuda de um profissional, não entra não. Bom, já que estamos falando de economia, muito apropriado falar de Klaus Schwab. O fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, falou esta semana sobre tecnologias da quarta revolução industrial na cúpula do governo mundial em Dubai. De acordo com Klaus Schwab, os mestres do universo controlarão o mundo digital e, por sua vez, controlarão as pessoas. Mas quem seriam os mestres do universo? Klaus Schwab não respondeu. Ele disse apenas que quem dominar as tecnologias de inteligência artificial, chatbots e outros avanços, quem dominar essas tecnologias será de alguma forma o mestre do universo. Meio que saiu pela tangente, mas como ele já está encabeçando esses que dominarão a tecnologia, é claro que ele estava se referindo a ele e o seu pequeno grupo de seletos como Bill Gates e outros tantos bambas da bola, claro. Daqui a 10 anos, disse ele, seremos completamente diferentes. É outro mundo, outra criação, outro padrão monetário, outro padrão religioso, outro padrão biológico e por aí vai. Ele não diz tudo isso, mas é claro que nós sabemos que isso vem a reboque desse discurso meio que econômico. Bem, se o discurso, então, de Klaus Schwab começou de forma enigmática porque ele não disse quem são os mestres do universo, terminou de forma ainda mais enigmática. Presta atenção, ele disse: minha profunda preocupação é que com as tecnologias da quarta revolução, se não trabalharmos juntos em escala global, claro, sempre em escala global, ele a cabeça, evidentemente, se não formularmos, moldarmos juntos as políticas necessárias, elas escaparão de nosso poder de dominar essas tecnologias. Ficou enigmático porque, bem, ele não disse exatamente como conciliar a política, que é um produto humano, com a informação que a inteligência artificial vem absorvendo. O que na verdade está em jogo aí é o seguinte: a tecnologia
A inteligência artificial já deu uma estrutura de domínio e controle sobre populações imensas pelo planeta todo. Agora é preciso municiá-la de uma política correta, porque senão isso pode cair nas mãos de uma pessoa, digamos assim, conservadora, por exemplo, já imaginaram? Então é preciso fechar todos os cantos, deixar esta máquina hermeticamente fechada. Mas aí é preciso, então, diz ele, um conselho global, uma união global, isso inclui papa, bispos, cardeais, pastores, avatares e tudo mais, além, evidentemente, das vacas sagradas do mundo econômico, etc. e tal. E também, de quebra, gerentes de países, os antigos presidentes, não é mesmo? Razão pela qual se pensa muito na Rússia hoje, mas espera aí, precisamos combinar com a Rússia, com a China, tudo isso é preciso. Mas então, e se eliminarmos Rússia, China, aí fica mais fácil. Pois é. Bem, por falar em Rússia, vejam que interessante, a OTAN está com pressa, está contando no relógio os minutos para liquidar a Rússia. É isso que entendemos das últimas falas de gente como Jens Stoltenberg, o chefão da OTAN. Eles estão com pressa. Vejam que interessante essa matéria saída no Daily Mail. Antes quero fazer aqui um parênteses. Há alguns dias eu disse aqui neste canal, num dos meus vídeos sobre geopolítica, que... Ou melhor, aqui todos os vídeos são de geopolítica, eu não deveria ter dito isso, mas enfim, eu comentei aqui nesse canal há alguns dias que a OTAN estava muito preocupada com a falta de munição para enviar para a Ucrânia. Por quê? Para ter munição é preciso ter produção de munição. E as fábricas que produzem munição, principalmente nos Estados Unidos, o fazem num passo muito lento em relação à demanda, que hoje é alta. E isso se explica porque, em parte, depende dos insumos que vêm da China. A munição requer, por exemplo, uma espécie de estopa, uma dessas estopas de oficina, principalmente para projéteis com cartucho, etc. e tal. E a China está também, ela, num passo lento, um passo de tartaruga para fornecer esses insumos. Assim, a indústria bélica está com o estoque meio que no limite, sabe como é que é? Eles não têm muita bala para enviar para a Ucrânia. E aí, claro, não faltaram aqueles que deram risada. KKKKK. Imagina a OTAN com 30 países vai estar com farta de munição. Pois é, mas vejam o que disse Jens Stoltenberg, o chefão da OTAN. Não sou mais eu a dizer. É o chefão, o bambambam do pedaço, entenderam? Ele diz o seguinte, ou melhor, a matéria do Daily Mail diz o seguinte. A Rússia, publicada hoje, está aqui, ó. A Rússia está se preparando para enviar uma nova força de caças e helicópteros de ataque para recuperar terreno na Ucrânia, alertam oficiais da inteligência. Analistas ocidentais disseram que um acúmulo de aeronaves na fronteira ucraniana pode levar as forças de Putin a tentarem impulsionar a ofensiva na região do Donbás. Isso ocorre quando os ministros da defesa da OTAN se reúnem para uma cúpula de 2 dias em Bruxelas para discutir planos de apoio militar ao país devastado pela guerra. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, presta atenção agora, disse aos países membros da aliança militar que eles devem intensificar as entregas de material bélico, claro, para garantir que a Ucrânia possa lutar contra a agressão russa, já que a Europa corre o risco de ficar sem munição. Lembra do kkkk? Imagina! Pois é, mas parece que era isso mesmo. Jens Stoltenberg fez questão de dizer: a Europa corre o risco de ficar sem munição. O ex-primeiro-ministro norueguês Stoltenberg disse também que
Isso se tornou uma guerra de desgaste, portanto também é uma batalha de logística. Este é um grande esforço dos aliados para realmente conseguir a munição, o combustível, as peças sobressalentes que são necessárias, etc. e tal. Entenderam o que está acontecendo? Vladimir Putin anunciou que a ofensiva chamada, batizada Dia Z, será muito pesada, porém será lenta. A estratégia agora, eu já falei isso no vídeo anterior, se não me engano, ou de antes de ontem, o vídeo falando sobre o Dia Z, a estratégia prevê uma, digamos assim, uma ação efetiva para terminar a brincadeira, porém lenta, ganhando território metro a metro, quilômetro a quilômetro, sem pressa. Não mais ao estilo Blitzkrieg, chegar e pá, destruir tudo e voltar. Não, é outra história agora. O acento que devemos colocar aqui é no termo sem pressa. Por que sem pressa? Porque parece, ao que tudo indica, a Rússia está de boa em relação aos seus estoques. Aliás, eu também falei isso num dos vídeos anteriores. A Rússia tem muita, mas muita munição. Ela gasta num dia, em termos de cartuchos, o que os Estados Unidos produzem durante um mês, eu disse naquele vídeo, não me lembro qual. Então eles podem ter, sim, agora, adotado uma política de calma, um passinho na frente, um passinho na frente, outro passinho na frente, eu ia dizer passinho na frente, passinho para trás. Não devo brincar com isso, mas é exatamente o que está acontecendo agora na estratégia russa. Um passinho de cada vez. Por outro lado, a OTAN tem pressa porque não terá, se a coisa se estender muito tempo, não terá munição. Ainda que tenha enviado tanques, caças, robôs, armas de última geração, não terá munição. E aí? Vejam que interessante, tudo corrobora esta pressa da OTAN em liquidar a fatura. O alto representante, essa matéria saiu no Infobae hoje. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, pediu hoje, quarta-feira, aos países europeus que forneçam tanques à Ucrânia depois de alertar que a guerra entra numa fase decisiva e que o diferendo pode ser resolvido já nesta primavera e verão. Numa intervenção perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, insistiu que a ajuda militar europeia não deve apenas continuar, mas aumentar, ele disse. Apelo a todos os países europeus que têm tanques de guerra modernos e eficientes, que acumulam pó nos quartéis, que os entreguem urgentemente à Ucrânia, disse ele. E disse mais: a guerra vai ser decidida já nesta primavera e verão. Bem, então isso deixa cada vez mais evidente, mais claro, que a pressa é da OTAN. Ainda que a Rússia continue, evidentemente, manifestando seu desejo também de liquidar a fatura. Só que a estratégia da Rússia, nesse momento, parece mais inteligente. Quem tem pressa pode cometer um erro fatal, não é mesmo? Pois é, a minha avó dizia: quem tem pressa come cru. É um jogo de xadrez, acima de tudo. Para terminar, uma última nota: um terremoto deu o Daily Mail agora há pouco, um terremoto de 6,3 graus na escala Richter atingiu a Nova Zelândia. Autoridades dizem que o país não corre risco de tsunami e também não foi registrado nenhuma vítima fatal. O terremoto foi acompanhado de outros tremores, de menor intensidade, mas por enquanto não se registrou grande destruição ou vítimas. Mas é isso aí, mais um terremoto por aí, não é mesmo? Sinais, esses são sinais que vêm do alto. Apesar que muita gente diz: não, isso aí já tem tecnologia, o homem que está
fazendo tudo isso acontecer? Bem, os turcos já estão dando ouvido, atenção a esta teoria, a teoria dos Harp, que pode esquentar e muito a coisa. Por falar em turcos, lembrei-me também da Alemanha. Hoje a RT News trouxe uma matéria dizendo que o ataque ao Nord Stream 1 e 2, promovido, produzido e autorizado por Joe Biden, não foi para atingir a Rússia, foi para atingir a Alemanha. Porque, segundo o RT News e alguns analistas russos, Biden estava muito desconfiado de que Olaf Scholz pulasse de galho, entende? Saísse do apoio irrestrito à OTAN e ao Washington para uma amizadinha, assim, um pouco mais caliente com o Kremlin. Então, ele quis criar essa cisânia toda para que a Alemanha ficasse cada vez mais dependente dos Estados Unidos. Ou seja, vocês não receberão gás nem petróleo da Rússia, mas eu posso resolver a parada, basta que vocês sejam obedientes e dóceis. Teria sido mais ou menos esse o plano de Biden, segundo o RT News, o que, claro, levaria a uma crise diplomática, se comprovado, entre a Alemanha e os Estados Unidos. Mas, como eu disse ontem, estou pagando para ver isso acontecer. Não vai acontecer, não. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.